Podemos falar com os mortos? Não. Jesus mostrou a impossibilidade dos mortos se comunicarem com os vivos quando, fazendo alusão a um homem que estava no inferno, afirmou que este não poderia voltar aos seus irmãos vivos, nem mesmo para alertá-los sobre o terrível lugar onde ele se encontrava. Segundo esse texto, os vivos não se salvariam do inferno por ouvir uma pessoa que havia voltado de entre os mortos. Os vivos deveriam ouvir a palavra de Deus, representada por Moisés e pelos seus profetas. Isso está em Lucas 16, de 27 a 31. A Bíblia diz que falar com os mortos é pecado. Os mortos estão mortos, não podem falar conosco nem nos ajudar. Quando precisamos de ajuda ou orientação, devemos falar com Deus, não com os mortos. Desde o Éden, a curiosidade é a isca perfeita de Satanás. As pessoas entram no ocultismo pensando: o que será que tem do outro lado? Como seria se alguém pudesse voltar e dizer algo sobre isso? Mas a palavra de Deus deixa claro que somente há maldição sobre aquele que procura os médiuns. Isso está em 1 Crônicas 10, 13, 14. Os mortos estão separados do mundo dos vivos. Não têm mais contato. Os mortos não podem nem ouvir, nem falar. Os mortos não se tornam deuses, não sabem nada, nem têm a resposta de nada. Só Deus tem as respostas que precisamos. Consultar os mortos é um insulto a Deus, porque colocamos nossa esperança na pessoa errada. Tentar comunicar com os mortos é perigoso, porque isto é chamar os demônios. O diabo é o pai da mentira, e é uma mentira acreditar que podemos falar com os mortos. Isso está em João 8:44. Muitas experiências genuínas de comunicação com os mortos são demônios fingindo ser as almas dos mortos. Mesmo médiuns falsos, que inventam tudo, arriscam chamar demônios a sério, sem querer. Não recorram a médios, nem busquem a quem consulte espírito, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso está em Levítico 19, 31. Orar para os santos e para Maria também é errado, porque eles estão mortos e sabemos que o preço do pecado é a morte. Mesmo estando no céu, eles não podem nos ajudar nem interceder por nós. Só Jesus intercede por nós, porque Ele está vivo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso está em 1 Timóteo 2, 5. O melhor é deixar os mortos onde estão. No caso de Saul, depois que Deus o rejeitou como rei, Saul tentou falar com os mortos para obter orientação. Ele procurou uma médium e lhe pediu para chamar o falecido profeta Samuel. Isso está em 1 Samuel 28, 5 a 8. A Bíblia não diz se foi um demônio fingindo ser Samuel ou se Deus abriu uma exceção e deixou o verdadeiro Samuel falar com Saul. Esse detalhe não é importante. O mais importante foi o resultado da conversa. O espírito de Samuel condenou Saul por seus pecados e anunciou que ele iria morrer no dia seguinte. Saul
acabou morrendo porque foi desobediente a Deus e consultou os mortos. Isso está em 1 Crônicas 10, 13 e 14. Falar com os mortos não o ajudou, antes confirmou sua condenação. Todas as formas de idolatria, adivinhação, astrologia, feitiçaria, necromancia são erradas. Procurar revelação de tais fontes é rejeitar a autoridade do Filho de Deus. Que estas verdades tão claras nos façam tomar como mentira do inimigo de nossas almas os ensinos que apontam para a comunicação entre os vivos e os mortos. Que creiamos assim e preguemos tão relevante mensagem, que mostremos aos homens que há um único mediador entre Deus e os homens. O seu nome é Jesus.